Luz, câmera, ação! Está no ar o seu programa da Arte em Movimento. No Curta Agora de hoje, você confere uma entrevista com o cineasta belo-horizontino Ataídes Braga. E um documentário que retrata e conta a vida sofrida de mulheres quase centenárias. Então, curta agora! Tem algum filme e deseja exibir no mais tradicional evento cinematográfico do país? Não perca a oportunidade de compartilhá-lo no Festival de Cinema de Gramado. O prazo das inscrições termina no dia 1º de junho. Para mais informações, acesse o site www.festivaldegramado.net. Lembrando que o festival acontece entre os dias 5 e 13 de agosto na belíssima cidade serrana. Poeta, ator, roteirista, crítico e professor de cinema. Seu nome é uma referência quando se fala da sétima arte em Belo Horizonte. O Curta Agora de hoje conversa com o autor do livro Cachoeira de Filmes, Ataídes Braga. Ataídes, é um prazer recebê-lo em nosso programa. Prazer é todo meu. Ataídes, a intenção do livro é contar a história, desse espaço, o Cine Humberto Mauro. Qual que é o seu propósito em narrar a cronologia do cinema? Bom, na verdade a ambição era muito grande, que era mapear mesmo tudo o que aconteceu aqui no espaço que hoje chama Cine Humberto Mauro, até antes, né? Eu volto 2 anos antes da existência da Sala Real, que é 76, a sala só existe oficialmente em 78, porque eu consegui o material de coisas que eram exibidas, filmes que eram aqui em Super 8, 16, que passavam aqui antes, que é de certa forma um embrião da sala. Esse material para mim caiu como uma luva no final da pesquisa, eu achei que tinha que mostrar, até para mostrar que a sala foi consequência natural desse grupo que já reunia, que ficava assistindo filme, conversando, e aí tendo uma sala, buscando e conquistando uma sala, era a perfeição. Então aí, depois da sala, mapear mesmo tudo o que aconteceu. E não fosse só filmes, só as exibições de filmes, porque esse é um diferencial da sala, passava mostra, sessões comentadas, debates, associações que lançavam manifestos aqui dentro. Então a ideia foi tentar apresentar um painel bem grande, cronológico sim, não tinha como ser diferente, era muito difícil ser diferente, era muito complicado fazer de outra forma, por isso não tem análise, não tem nada, já me cobrar. Não é isso, é um trabalho histórico de uma cronologia de tudo, de eventos, de coisas que aconteceram no espaço, porque esse é o trabalho maior. Depois você pode recortar e fazer aprofundações, aprofundamentos, olhares diferentes, mostras temáticas, discutir filmes, aí você pode fazer tudo, mas no primeiro momento era só mapear mesmo tudo. E como que foi a busca desses materiais? Como que foi a pesquisa? Foi demorada? Como que foi o processo? Eu estou brincando muito que ela aconteceu natural, porque eu tinha isso, eu guardo, eu sou meio obsessivo com essas coisas, eu venho guardando esse material há muitos anos, Tenho brincado que desde o início, 30 anos atrás, eu vim aqui muito pequeno, mas eu já pegava, guardava, colecionava, depois fui buscar, alguns anos que eu estive fora, por pesquisa na biblioteca lá do próprio Palácio, da Fundação, e em outros, em jornais, em arquivos, tentei, aí isso foi nos últimos 3 anos, que eu parei e falei, agora eu posso organizar isso tudo, já tem um montante muito grande de informação, não tem nem 1% no livro, porque o material que eu tenho são todos os folders, tudo que aconteceu aqui, O livro, infelizmente, não daria para sair com tudo. Então eu fiz recortando os momentos, os cortes de época, o que tinha de mais bonito, mais fisicamente apresentável, e aí tentar organizar visualmente a história, a trajetória da sala a partir das informações. O seu livro já causa impacto já através da capa, você tem um formato diferente, por causa do nome também, Cachoeira de Filmes, O Cinema Humberto Mauro como espaço de exibição e resistência. Por que desse nome? Bom, é uma homenagem à homenagem, O Cine Humberto Mauro foi em homenagem a Humberto Mauro. Humberto Mauro era obsessivo com essa frase. Sempre que ele definia cinema, ele dizia que cinema era cachoeira, que era onde tinha dinamismo, movimento e essa beleza, que todo mundo, para ele, Humberto Mauro, todo mundo que via uma cachoeira tinha vontade de filmar.
né? Então ele falava que para ele essa ideia, o cinema é essa ideia de movimento, aquela água, tudo. Então eu fiz uma brincadeira, né, para fazer uma homenagem desses tantos filmes que jorraram aqui durante muitos anos dentro do Cine Humberto Mauro. Então a ideia era fazer uma homenagem porque essa frase realmente é uma grande frase do Humberto Mauro, ele definia cinema assim, cinema é cachoeira, e isso é maravilhoso. E por que falar espaço, né, de exibição e resistência? Porque, exatamente, o diferencial da sala não é um cinema comum, não é uma sala de cinema, é uma sala de cinema que foi feito durante um período, ainda o finalzinho da ditadura, 78, né, mas já vinha desse movimento da década de 70. Aqui aconteceram muitos filmes clandestinos, muitos filmes com exibições de filmes que eram proibidos pela própria ditadura no Brasil, de filmes que não eram, e até hoje mostram filmes que não são exibidos comercialmente. Então essa ideia da resistência aqui dentro voltou e foi reinaugurado o SEC em 79, um ano depois da sala funcionar. O SEC que estava banido pela ditadura de 68 até 79, então era o Centro de Estudos Cinematográficos, que tem a trajetória da formação cineclubista aqui no estado. Então, por tudo isso, por trazer esses debates, aqui dentro aconteceram vários debates de filmes temáticos sobre países autoritários, totalitários, o próprio Brasil, mais Portugal. Então, essa ideia desses países, desse tipo de filme que normalmente você não vê por aí, criou na sala a ideia de que é um espaço realmente de resistência. Foi a resistência e também a resistência, e hoje ele ainda permanece como um espaço de resistência. A ideia do cinema comercial é um dos poucos cinemas que transitam entre um cinema de bairro e um cinema de arte, ou a tradição cineclubista. Ele não é um cinema de shopping, nem é um cinema de rua, ele traz essa marca da mostra, do debate, da conversa, da sessão comentada, dos vários festivais que acontecem aqui até hoje. Então, por tudo isso, é realmente um espaço. Hoje eu estou chamando de que pela não haver mais a necessidade de ser um movimento de lugar de resistência, mas ele se tornou o espaço mais democrático para exibição e conversa sobre cinema em Minas Gerais. Pegando como gancho até essa sua resposta, né? O cinema ele é inaugurado em 78, certo? E com isso ele já pega uma fase, né, digamos assim, mais light da ditadura, que é a reabertura política do país e a pressão até que diminui. Qual que é essa principal ligação do cinema, né, da Sala Humberto Mauro, com a política? Muito grande, até porque todos os movimentos, por exemplo, a tradição do SEC, o movimento cineclubista, ele passa pela formação do olhar. Então, a formação do olhar desenvolve o pensamento crítico, desenvolvendo o pensamento crítico passa-se a discutir filmes de quaisquer temáticas, né, sexuais, políticas, religiosas, enfim. Então esse olhar, essa formação, essa discussão acaba, e aqui dentro acabou trazendo vários filmes com esses olhares diferentes. Então essa coisa continua, isso até hoje a gente passa, e não precisa de muito não, depois da própria abertura houve o caso famoso, né, do Jevu Salim Marie, né, do Godard, que foi proibido pelo Sarney na época, já era Nova República, mas o Sarney proibiu no Brasil a exibição, e a gente fez uma sessão aqui, e já aconteceram outros filmes assim nessa linha, e às vezes, né, nem oficialmente podia, nem pode, então acaba que isso também, ele sempre foi um lugar a contrapelo. Como teve vários debates, a história política brasileira foi muito discutida aqui dentro do Cine Humberto Mauro. Entre 82 e 86, muita gente fala que o cinema ficou muito subutilizado, né? A sala, né, esse espaço ficou subutilizado. Por que você acha que aconteceu isso? Você acha que foi falta de divulgação? Isso existe várias possibilidades. Algumas são, o pior ano do Brasil, né? 82 foi a crise, quase todos os cinemas de Belo Horizonte, por exemplo, eu fiz isso no outro livro, Os Fim das Coisas, detectei isso, o fechamento de quase todos os cinemas de bairro em Belo Horizonte na década de 80, 81, 82, foi a crise da economia, né? Era aquele governo turbulento do Brasil, do Figueiredo, muita crise política, desemprego, a cidade, Belo Horizonte estava muito violenta, foi uma das tantas justificativas que vários proprietários de cinemas diziam estar fechando o cinema porque dava prejuízo, a cidade estava muito violenta, muito bagunçada, muito desemprego, muito vagabundo enchendo o saco no cinema. Então tudo isso eles alegavam. E acabou que esse foi o primeiro nó do Cine Humberto Mauro. Além de uma concorrência, né? Até a década de 80, havia em Belo Horizonte um monopólio muito grande das cinemas de teatro. Que era então isso foi em detrimento com o crescimento da
cidade mesmo. Sim, né? a cidade cresceu desenfreadamente, causou esse caos urbano, né? A década de 80 é sintomático isso, né? Havia esse monopólio dessa grande cadeia exibidora que controlava quase todas as salas, por isso fechou a maioria a revelia, porque quis, achava que tinha que fechar. E aí o Cine Humberto Mauro, como ela é detentora de muitos dos filmes também que eram distribuídos, então houve um boicote muito grande, né, com relação à exibição de filmes. É muito difícil aqui, em vários momentos ficava, a sala ainda sobrevive muito ligada à embaixada, ao Goethe, que também depois nós perdemos aqui em Belo Horizonte, que era um forte aliado, a Aliança Francesa, ou seja, os institutos, as embaixadas forneciam material maravilhoso para a exibição de filmes aqui. Isso acabou também tendo problema com esses institutos na década de 80 e acabou sendo consequência natural, uma dificuldade maior para trazer. Mas também, por outro lado, foi o auge do curta-metragista, que teve uma ênfase, já começou aqui a passar as sessões de curtas-metragens. Durante muitos anos, o curta-metragem, que foi no Brasil inteiro, ele, de certa forma, deu uma base para a estrutura do cinema brasileiro que precariamente estava sofrendo essa pressão do ponto de vista da exibição. Então, acabou que o curta-metragem foi uma base de sustentação e aí levou ao final da década para depois ele reestruturar, começar a próprio cinema reivindicar da fundação mais apoio, veio a ideia do festival, depois daí tudo funcionou e continua funcionando até hoje. Ataídes, eu queria agradecer sua presença no nosso programa. Muito obrigado por você ter concedido a entrevista ao Curta Agora. É sempre um prazer, uma honra, e falar de cinema é a minha paixão. Então, sempre que puder, estou aqui. O Curta Agora de hoje fica por aqui. Caso tenha um curta e queira exibir em nosso programa, entre em contato com a nossa produção pelo telefone 3207-2919 ou pelo e-mail curtaagora@unibh.br. Até a próxima, tchau! De cabeça em pé, ó Pindorama, eu quero seu porto seguro, suas palmeiras, suas feiras, seu café, suas riquezas, praias, cachoeiras. Quero ver o seu povo de cabeça em pé, eu quero ver o seu povo de cabeça em pé, eu quero ver o seu povo de cabeça em pé.